A segunda temporada de As 5 acabou e eu já tô cheia de expectativa para o que pode acontecer na terceira e última temporada da série. Mas a pergunta que fica é, a segunda temporada superou a primeira? Quais foram os pontos positivos e negativos da produção? E é isso que você vai saber no vídeo de hoje, além de saber quais são as minhas teorias para a terceira temporada. Oi, eu sou Maria Carolina, falo sobre entretenimento e cultura pop. Já se inscreve no canal e também curte esse vídeo para o YouTube entender que você quer receber o melhor conteúdo. A segunda temporada de As 5 veio com 2 episódios a menos do que a primeira temporada, a temporada anterior. E eu acredito que esses 2 episódios fizeram falta e poderiam ter ajudado no desenvolvimento da série. Mas, ao mesmo tempo, talvez podem não ter sido tão necessários assim. Poderia ajudar para explicar algumas situações que aconteceram na série para tudo não ficar muito corrido igual ficou. E também trazer um significado maior para algumas histórias. Tivemos novos personagens, novas histórias e também novas conexões. Tivemos a Maura entrando na série para ficar entre a amizade da Lika e da Ellen com um triângulo amoroso. Também tivemos a entrada das amigas da Lika para fazer parte da revista feminista, o Glauber para entrar na vida da Tina, além da volta de personagens que já faziam parte do universo de As 5, como o Ney, o Miguel, o Samuel e também o Lito. A temporada focou na transição das 5 para a vida adulta, onde elas tinham que assumir novas e maiores responsabilidades, tendo seus conflitos e seus desafios. Na temporada anterior, na estreia desse spin-off, eu era cheia de elogios para a fotografia da série, para a história e também para a produção. E isso não se repete nessa segunda temporada. A continuação de As 5 se perdeu de uma temporada para outra. Eu sei que tem 2 anos que separam a produção da outra, uma temporada da outra, podendo ser até muito mais que isso, mas se a gente for pensar e analisar num todo, não parece com a série que eu tinha assistido a temporada anterior ou também com a essência de Malhação Viva a Diferença. O principal ponto que me incomodou foi o afastamento das protagonistas, que eram tão unidas nos anos anteriores. Tudo que tivemos essa temporada foi pouco contato, momentos isolados entre elas e poucos momentos de tela tendo as 5 protagonistas. Fiquei sabendo que tiveram alguns momentos que foram cortados na edição final, como um momento muito fofo das 5 juntas na praia, um momento que aconteceu lá no episódio 5 que faz voltar a trazer aquelas críticas sobre a produção. A temporada se desenvolveu com plots repetidos, perdidos, momentos que não tinham nem pé nem cabeça e não faziam o menor sentido. Colocaram o tema principal da temporada, o triângulo amoroso entre a Lika, a Ellen e a Maura, mas esse momento foi resolvido em minutos. Aliás, tudo nessa história da Ellen me incomoda. Não tem necessidade de colocar uma personagem sendo bissexual se não vai trazer nenhum relacionamento que agrega ou faça diferença para ela. Colocaram ela com a Nanda. Por um episódio, elas nunca mais se falaram, tendo a única referência a esse relacionamento quando a Nanda estava dando espaço para ela resolver as questões de seu trabalho. Depois, no último episódio, mostraram ela se reaproximando do seu ex-namorado Lito, podendo dar a entender que eles estariam juntos futuramente. Inicialmente eu tinha gostado muito da entrada da Maura na série, para trazer uma movimentação entre as protagonistas. Porém, conforme os episódios foram passando, ela foi caindo no meu conceito. A Maura se apaixona pela Ellen, que com a rejeição, já que a Ellen não quer nada com ela se aproxima da Lika, uma das melhores amigas da Ellen. E quando a Ellen começa a demonstrar um interesse por ela, ela volta a beijar a Ellen, mais uma vez estando com a Lika. Resumindo, ela coloca a Ellen e a Lika brigando indiretamente e diretamente, mas nenhuma delas está tão errada quanto a própria Maura, que sabe dessa aproximação e de como esse envolvimento pode interferir na amizade. Ainda sobre a Ellen, eu não gostei do foco ter se resumido apenas a relacionamentos. Se tivessem focado na questão do racismo que estava acontecendo na empresa dela e nas consequências disso, talvez seria muito melhor. Como dá pra ver, muitas coisas me incomodaram nessa temporada e o pouco que a gente podia elogiar foi destruído também. Uma das coisas que eu mais elogiava era como o relacionamento da Benê com o Nen era o mais maduro e mesmo nas dificuldades eles tentavam se resolver. Porém, eles destruíram isso nos episódios finais, mostrando o Nen com péssimas atitudes. Sobre as personagens no geral, a Lika nunca foi minha favorita nem em Malhação Viva a Diferença, mas isso se elevou num nível na segunda temporada de As 5. A falta de compromisso com as questões de trabalho e o jeito que ela se empenhava demais com coisas pessoais me incomodava muito. A Tina teve uma história que pareceu solta na temporada. Ninguém parecia se importar que ela tinha voltado de uma rehab e ninguém parecia se importar que ela ainda estava usando drogas e bebendo. E toda aquela questão dela focar no Glauber não me desceu.
Fora o fato que a família dela praticamente não existiu nessa temporada, tendo a Thelma aparecendo apenas nos episódios finais, meio aleatória lá na cena. Inclusive, as aparições de outros personagens já conhecidos também não fizeram diferença. A K2 apareceu só para dar oi para Benê, o MB só apareceu para entregar drogas para Tina, tendo a presença dele muito mais importante na primeira temporada. E uma coisa que eu queria entender é por que tentam colocar a Kayla como a mãe das outras personagens. Tudo bem que ela é mãe do Tunico, mas colocam ela para resolver todas as tretas, todos os BOs, para dar conselho como se ela tivesse os problemas próprios dela. E eu vou falar de novo, não me desce a questão da família dela não aparecer na temporada, ou na série As Five num todo. Colocaram a Kayla para ser uma mãe solo, sendo que o foco em Malhação Viva a Diferença era o grupo de apoio que ela tinha para criar o seu filho. Todo mundo que passou pela vida da Kayla praticamente não existe mais. O pai, a madrasta, que também é mãe da Benê, o Tato e até mesmo o Deco não fazem mais parte da vida dela. Aliás, não só eles, mas também o ex-noivo da Ellen, que ninguém mais fala sobre ele, o Anderson ou até mesmo o Guto. Com certeza o pai da Kayla não deixaria sua filha e seu neto morando de favor na casa dos outros, passando de casa em casa, tendo até a Kayla morando num quartinho que nem é um quartinho na casa da Lika, que foi o que deram a entender no final da temporada. Aliás, o que foi o Miguel praticamente expulsando a sua amiga da casa para morar com seu namorado. Não quero que esse vídeo seja 100% reclamando do que eu vi na temporada, então vou falar sobre o que eu quero para a terceira temporada, que ainda não tem data para ser lançada, mas também já foi gravada. A principal coisa que eu peço é que eles aproximem as protagonistas, porque do jeito que tá, parece que elas nunca foram um grupo, nunca foram as Five. Quero mais diálogo, mais interação entre elas, mais contato, porque às vezes parecia que elas estavam resolvendo tudo sozinhas, sem a ajuda das amigas. Nessa próxima temporada ainda teremos o Glauber, a Maura, as meninas da revista, algumas aparições da Thelma e até a volta de personagens como o Guto, a mãe da Lika e também o Anderson. Altas expectativas para a presença deles na temporada, principalmente a do Anderson, personagem do Juan Paiva, que não pôde participar da segunda temporada por conflitos de agenda. E eu tô muito curiosa para saber o que o Samuel de Assis vai fazer em As Five. O nome do personagem dele não foi divulgado no episódio, mas segundo eu andei pesquisando, o nome dele é Edu. Aparentemente ele vai ser o interesse amoroso da Kayla, já que ele ficou todo bobo com ela cantando uma música, e o relacionamento dela com o Samuel também já chegou no final. Pode ser isso ou também pode ser alguma coisa relacionada à música, podendo ter o Edu também podendo ser um produtor. Mas eu ainda acredito que possa ser casal mesmo. Eu não sou muito fã de temporadas gravadas juntas, já vi o que aconteceu em Rebelde Netflix, que eu até comentei aqui no canal, mas eu quero que a terceira temporada seja muito bem feita, que seja bem melhor que essa e que seja aquela produção premiada do Emmy que a gente tanto ama. Comenta aqui o que você achou dessa temporada, tendo seus pontos negativos e positivos. E também se você concorda ou não com alguma coisa que eu disse aqui. É bem legal que a gente tenha esse diálogo para falar sobre a temporada. Não se esquece de se inscrever e também curtir esse vídeo, ajuda muito no crescimento do canal. Eu vejo você numa próxima. Tchau!